Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Queridos, hoje é domingo de Ramos e eu quero conversar com vocês sobre essa importante festa do nosso calendário litúrgico, à luz do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, os versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Bem? Bom, Domingo de Ramos é a celebração que nós temos como princípio da nossa Semana Santa, a semana que antecede a Páscoa, é a semana de celebrações em torno dos últimos atos de Jesus antes da sua crucificação e da sua ressurreição. E esse período é um período também muito rico liturgicamente, porque há muitas questões simbólicas que envolvem os últimos atos de Jesus no finalzinho do seu ministério, né? E nesse texto que nós lemos, há algumas peculiaridades que eu quero aqui destacar para você. Os textos de Mateus, Marcos, Lucas e até mesmo de João citam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Embora João bastante diferente, né, dos demais evangelhos, cada um deles tem uma forma de narrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o motivo é justamente por conta do público que ouve as histórias narradas pelos evangelistas. O Evangelho de Mateus é um evangelho que foi escrito para os judeus. E por conta disso, Mateus tem sempre a necessidade de enfatizar, olha, isso aqui aconteceu para que se cumprisse aquilo que estava escrito lá no Antigo Testamento. E aí ele cita os textos do Antigo Testamento com muito maior frequência que os demais evangelistas. Ele tem essa necessidade de mostrar para os judeus que Jesus é o cumprimento das profecias, particularmente as profecias que dizem respeito ao Messias. Então, por conta disso, eu escolhi o texto de Mateus para nós meditarmos acerca do domingo de Ramos. Esse texto, ele começa dizendo que Jesus estava subindo para Jerusalém, acompanhado dos seus discípulos e de uma numerosa multidão. E ele pediu para que 2 dos seus 12 discípulos fossem à frente, né? E entrassem nas aldeias ali, entre Betfagé e Betânia, numa delas, e ali eles pegassem um jumentinho novo, né? Um
um jumentinho não montado ainda, para que servisse de entrada para Jesus em Jerusalém. Por que Jesus está vindo a pé? Por que ele não entra a pé em Jerusalém? Né? Qual é a necessidade dele de montar num jumentinho agora que ele já está perto de Jerusalém? Betânia e Betfagé são muito próximas, né, de Jerusalém. Se ele já veio de longe, a pé, por que agora ele vai querer um jumentinho? Né? É cansaço? O que é? O motivo é porque ele traz à tona o texto do profeta Zacarias 9:9, que está citado aqui no versículo 5. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carne. Zacarias 9:9, ele cita ainda que eis aí te vem o teu rei justo e salvador. Essa expressão justo e salvador, que não foi citada aqui no texto de Mateus, e logo depois diz que é um rei que vem humilde, porque vem montado num jumento. Essa é uma expressão que traz para nós um sentido religioso muito forte. Por que isso? Porque Mateus quer mostrar para o povo judeu que Jesus veio para cumprir as profecias acerca do Salvador, acerca do Messias, acerca do Cristo prometido por Deus para vir nos salvar. E ele diz que esse Cristo é justo, esse Cristo nos salva da mão do opressor, né? E nos salva do pecado, porque o pecado nos oprime. Esse rei é um rei que é humilde, né? E vem, então, para nos salvar. Quando ele traz à tona tudo isso, toda essa bagagem religiosa, ele mexe, né, com as estruturas religiosas da sua época. Subir para Jerusalém tem um objetivo, ele está indo para celebrar a Páscoa. Né? Jesus está indo para celebrar a Páscoa junto com os seus discípulos e o local para fazer isso é Jerusalém. Mas é lógico que ali também são inúmeros outros judeus. E todos os sacerdotes estão a postos. Né? E quando Jesus entra montado num jumento em Jerusalém e o povo aclama com aquela saudação lá de Zacarias 9, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, ele mexe com os sacerdotes, ele mexe com a estrutura religiosa de Jerusalém, ele mexe com a sua estrutura religiosa da época. E isso faz com que exista um certo alvoroço, né, entre os religiosos da época. É lógico que os religiosos já estão bastante oriçados com esse novo profeta que está por aí e que não fala a nossa língua, né? Ele nos critica por algumas coisas que nós fazemos ou as que deixamos de fazer, e agora ele ainda vem para dizer, eu sou o Messias, porque ele entra e é reconhecido como aquele que é esperado desde os tempos do profeta Zacarias. Imagine você o reboliço que essa entrada de Jesus em Jerusalém causa no templo de Jerusalém. E esse texto, além de ter um sentido religioso muito forte, de trazer à tona a messianidade de Jesus, também tem um sentido político, de cunho muito forte. Por quê? Quem é que o texto de Zacarias está dizendo que vai entrar? Né? O texto de Zacarias diz que quem vai entrar é um rei. E esse rei é justo e salvador. Opa, peraí, agora Jesus, com essa profecia vindo à tona, Jesus está mexendo agora com os políticos da época, né? Ele está mexendo com a estrutura política, ele está mexendo com o Império Romano. E agora a coisa fica, então, bastante apertada, né, para Jesus e seus seguidores. É lógico que Jesus sabe o que é que isso tudo vai provocar, porque
Jesus não é ingênuo a ponto de achar que isso não vai chegar mais longe do que simplesmente ali as portas da entrada de Jerusalém. Essa entrada, então, de Jesus em Jerusalém, ela traz o sentido político de que forma? Jesus sendo aclamado como rei, ele não é um rei qualquer, ele é um rei justo e ele é um rei humilde. Por que traz esse sentido político? Porque o rei, vai além de citar a palavra rei, né? O rei, quando ele vencia uma guerra, entrava na sua cidade montado num grande cavalo, um cavalo pomposo, um cavalo bonito, formoso, e ele entrava então para dizer: eu venci, né? Eu sou poderoso nas batalhas, eu sou um rei forte e eu venço, né? Cuidado comigo, presta atenção, né? Jesus entra montado num jumento e diz então os costumes da época que o rei que entra montado num jumento é um rei humilde e que vem em missão de paz. Não é um rei que vem com a mão pesada sobre o povo, com mão de opressão, mas é um rei que vem para instaurar um reino de justiça. E Jesus é esse que vem para instaurar um reino de justiça, um reino de paz, um reino diferente daquela proposta do Império Romano. Esse texto, então, ele tem um sentido religioso e um sentido político muito forte. Mas, para os dias de hoje, tem um quê de especial o texto do Domingo de Ramos. E é nisso aqui que eu quero encerrar esse estudo dessa escola dominical. Por quê? Porque o texto diz: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, originalmente, é uma palavra hebraica, e essa palavra significa salva-nos, Senhor. Tem, lógico, um sentido político novamente, né? Porque diz: Senhor, nós estamos sendo oprimidos, nós estamos numa situação em que precisamos de socorro, salva-nos, Senhor. Né? É um pedido de socorro para Deus. Nós estamos precisando de socorro nos tempos em que nós vivemos, particularmente esse período em que nós estamos vivenciando essa pandemia de Covid-19, nós precisamos mais do que nunca do socorro que vem de Deus. Né? Então, esse termo, Hosana, está bastante atual para nós, né? Ele é bastante atual. Além de ser bastante atual no sentido do socorre-nos, esse termo Hosana, conforme foi passado o tempo, ele ganhou um sentido de louvor a Deus, um sentido de gratidão. Por quê? Porque o povo reconhece que todas as vitórias que o povo de Deus tem procedem das mãos de Deus. E se procedem das mãos de Deus, nós clamamos por socorro lá no Egito, Deus nos libertou, nos enviou Moisés e nos libertou. Hosana, mais uma vez, né? Olha, o Senhor nos socorreu e agora nós te agradecemos, Senhor. Estamos exilados nas mãos dos babilônios, Hosana. E Deus envia mais uma vez o Salvador e agora Ciro nos liberta e nós podemos voltar para Jerusalém. Hosana, muito obrigado, Deus. Né? E o povo, o tempo todo, faz uma releitura dessa expressão Hosana. Hoje nós temos um quê de especial com essa expressão. Porque ela, para nós, no Domingo de Ramos, tem o sentido da gratidão, o sentido do louvor, de dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar na cruz do Calvário. Nós reconhecemos isso nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas nós também reconhecemos que precisamos mais do que nunca do socorro do Senhor. Diante dessa pandemia, precisamos do socorro do Senhor. Então, voltamos ao seu sentido original e dizemos: socorre-nos, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, agradecemos. Obrigada, Senhor.
Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Que você possa também celebrar aquele que vem em nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você. Nós nos vemos hoje à noite no culto regional online, onde nós teremos uma ministração do bispo José Carlos Pérez e tomaremos a ceia do Senhor. Lembre-se de preparar o suco e o pão para que nós possamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Deus te abençoe.